Graça e paz, amados irmãos, pela misericórdia e bondade do Senhor, estamos aqui novamente, todo primeiro domingo do mês, pela graça do Senhor, e a alegria de podermos compartilhar da palavra do Senhor com cada um, com a vida da igreja. O nosso texto era no livro de Tiago, carta de Tiago, o meu irmão do Senhor Jesus, filho de Maria. Não é Tiago o apóstolo, irmão de João, mas é Tiago, filho de Maria. Nós vamos ler o capítulo 4, versículo de 1 a 10. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres, infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aí está o texto da palavra de Deus que nós vamos discorrer agora nesta hora. Mantenha sua Bíblia aberta, que nós vamos falar sobre esses versículos, algum deles. Então, irmão, no versículo 1, Tiago lhe pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procede? Irmãos, para quem que Tiago está escrevendo isso? Com quem Tiago está falando? Quem é entre vós? Para quem Tiago está dizendo isso, irmãos? Tiago está falando para cristãos, irmãos, para cristão. Principalmente aos judeus convertidos ao cristianismo. Ele está falando para a igreja. Para a igreja, irmãos. Olha o versículo 5, ele fala que o Espírito Santo habita neles, nessas pessoas que ele está escrevendo, falando isso. No capítulo 3, versículo 1, Tiago chama ele de meus irmãos. E no capítulo 1, versículo 18, Tiago diz que eles foram gerados pela palavra da verdade. Então Tiago está dizendo para crente, para nós aqui hoje. É assustador, irmão, o que Tiago diz aqui nesse texto. Olha o versículo 2: cobiçai, matais e invejais, vivei a lutar e a fazer guerra. É claro que matais aqui não está dizendo literalmente, mas figuradamente. Nós matamos com palavras, com ira, com ódio. Guerras, contendas, quer dizer, são lutas verbais, ofensas que fazemos, irmãos. Vemos aqui, irmãos, em muitas outras passagens da Bíblia, que a conversão a Cristo, a verdadeira conversão a Cristo, o novo nascimento não elimina completamente, não aniquila a natureza pecaminosa do crente. Então nós temos que entender isso.
Quando nós nascemos de novo, o pecado não é aniquilado de vez na nossa vida. Nós não temos, não é eliminado por completo em nossa vida. Na conversão nós recebemos uma nova natureza. É verdade, uma nova natureza. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Mas a velha natureza, irmãos, a velha natureza, a natureza pecaminosa que herdamos de Adão, que a Bíblia chama de carne, ela permanece. Ela permanece, irmãos. Deus podia ter eliminado isso quando nós entregamos a vida a Cristo, quando o Espírito Santo veio morar no nosso coração, purificou de todo pecado, podia ter uma vida santa, sem pecado, mas isso não existe, não é bíblico. A velha natureza, ela permanece, mas ela precisa ser vencida dia a dia. Isso é o cristianismo, irmãos, isso é a vida cristã, dia a dia. Não vencemos de uma vez por todas, não existe isso. Não vencemos a natureza pecaminosa, carnal, o nosso velho homem de uma vez por todas, não. Dia a dia. A Bíblia chama esse processo de santificação. Crescimento espiritual. Nós somos santificados, nós vamos crescendo. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Algumas coisas que vai nos ajudar a isso, a crescer em santificação, esse processo. Não é um ato, o ato é perante Deus, nós sabemos, nós somos santos, senão não teríamos condições de ter comunhão com Deus. Nós somos santos em Cristo, mas entre a santificação da nossa posição e a nossa santificação diária é um abismo muito grande, mas nós precisamos lutar também para ter uma santificação prática na nossa vida diária. E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele menciona pelo menos quatro coisas importantes que nos ajudam a combater e a vencer a natureza carnal. Pelo menos 4. Primeiro, devemos submeter a Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que significa isso, irmão? Sujeitar a Deus é obedecer a sua palavra, as suas ordens, é fazer aquilo que Deus manda em sua palavra. Então, a primeira coisa, nós temos que submeter, sujeitar a Deus, é render-se à sua soberana vontade incondicionalmente, isso dia após dia. Nós temos que ser submissos a Deus, nós temos que sujeitar a Deus. Até aquelas coisas que às vezes difícil, que Deus pede para nós, também no começo da conversão, amar o inimigo, são tantas as coisas, não cometer nenhuma mentira, e no começo da vida cristã, nós éramos do mundo, então às vezes é difícil, mas nós temos que submeter a isso, a vontade incondicional de Deus, a vontade soberana de Deus para a nossa vida. Nós temos que submeter a Deus dia após dia, irmãos. E se nós não fizermos isso, nós não vamos vencer a nossa natureza carnal. Nós temos que submeter a Deus, sujeitar a Deus. E quando nós fazemos isso, quando submetemos a Deus, somos capacitados e preparados para a segunda coisa importante. Ainda no versículo 7, que Tiago diz: mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Exatamente o contrário, não submeter a ele. Resistir ao diabo é dizer não para aquilo que o diabo nos apresenta, para aquilo que o diabo sugere através da tentação. Ele é o grande tentador. Nós temos que submeter a Deus e não submeter ao diabo, resistir ao diabo. Não podemos ceder às tentações, aos laços, às ciladas que Satanás coloca em nossa vida, em nosso caminho, todo o tempo, irmão. Dia inteiro, todo o tempo.
Quando você menos espera, está tranquilo, vem o laço ali, você está despreparado, você já fica nervoso, já ofende alguém, já faz coisa que não deveria fazer, já dá um mau testemunho. Você nem estava pensando naquilo. Às vezes acontece até comigo, até comigo não sou mais que ninguém, às vezes acontece comigo. Às vezes o dia está calmo e sereno, tranquilo, de repente numa conversa alguém lança uma coisa, você sem pensar, você já falou, já até ofendeu. Por quê, irmão? Porque o Satanás jogou o laço, ele está ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. Então, sede sóbrio e vigilante, diz o apóstolo Pedro. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Ele vai pegar você na hora que você menos espera. Ele joga o laço e você cai. Então, nós precisamos resistir ao diabo. Fazer exatamente aquilo que o Senhor Jesus fez com Satanás. O que Jesus fez com Satanás na tentação no deserto? O diabo levou Jesus, foi pela permissão de Deus, é claro, num alto monte, e mostrou toda a glória dos reinos da terra, toda a riqueza, toda a glória. E Satanás disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha o laço do inimigo, teve o poder de mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles, e oferecer para o Senhor Jesus. Vê a petulância, a ousadia desse ser maligno. Ele fala que toda aquela riqueza é dele, foi dada a ele, e Jesus não discute com ele. Mas Jesus resistiu Satanás. Jesus disse para Satanás, então Jesus ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele dará culto. É isso que Tiago está dizendo, resistir ao diabo. Não fazer aquilo que o diabo sugere através da tentação. Não ceder, não cair no laço do inimigo. Quando você submete a tua vida à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, à vontade soberana revelada de Deus na palavra, você tem condições de resistir a Satanás. Do contrário, não. Tem gente que vive caindo todo dia, o tempo todo, sempre caindo em pecado. Sempre, irmãos. Por quê? Porque não está cuidando, não está submetendo a sua vida, sujeitando a sua vida a Deus, colocando a sua vida incondicionalmente, rendendo-se diariamente a Deus, para que Deus domine sua mente, seus pensamentos, suas palavras, suas ações, para que Deus domine tudo. E Satanás está ali também junto ali, ó, atacando, enviando suas flechas inflamadas para contaminar a nossa vida espiritual. Mas a Bíblia diz que nós temos que resistir ao diabo. Resistir ao diabo como o Senhor Jesus fez. E lá em Mateus, na tentação, capítulo 4, diz, com isso deixou o diabo. Quando Jesus ordena, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só Ele dará culto. Então Jesus estava submetendo a autoridade de Deus, do Pai. Só a Ele eu vou obedecer, só a Ele eu vou dar culto. Isso, irmão, em qualquer área da vida. Satanás fala uma coisa, você fala, não. Você não precisa falar com Satanás de voz audível, mas você pensa, não vou fazer isso. Fala aqui, não vou fazer, porque a Bíblia fala para não fazer, então vou submeter a Deus, e não a sugestão de Satanás. E com isso deixou o diabo. Irmãos, o diabo não é para ser temido não, o crente não precisa ter medo do diabo não, o diabo tem que ser resistido pela fé. Não fazer aquilo que Satanás sugere que façamos. Nós temos que resistir como o Senhor Jesus resistiu. Jesus é o nosso exemplo, Ele resistiu Satanás. Resistiu como, irmão? Com a palavra de Deus. Citando as três tentações aqui, pode ter tido mais. Quando leva no pináculo do templo, manda jogar dali abaixo. Jesus não aceita, não fala, ao Senhor teu Deus não tentarás. Quando leva no alto monte, mostra toda a glória. Primeiro foi do pão. Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Jesus fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Olha a submissão dele ao Pai, nem só de pão. Eu estou aqui com fome, 40 dias e 40 noites sem comer.
Mas nem só de pão vive o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. E depois, quando ele manda tirá-la do templo, Jesus fala para não tentar o Senhor teu Deus. E agora aqui, quando ele mostra todo o reino do mundo, a riqueza, e fala que vai dar tudo aquilo para Jesus, se Jesus simplesmente prostrar diante dele, adorar, uma ação. Mas se ele fizesse isso, não tinha salvação para nenhum de nós. Jesus seria vencido como Adão foi vencido. Mas isso era impossível, porque ele é o próprio Deus encarnado. Mas Satanás é usado. Então, como Jesus venceu, nós temos que vencer também. Sujeitando a palavra de Deus. Submetendo aos ensinos das Escrituras. Se você não submeter aos ensinos das Escrituras, você não tem poder para resistir Satanás. Não adianta que não tem. Primeiro nós temos que sujeitar a Deus, render-se à vontade soberana dele, em qualquer área da nossa vida. Aquilo que fala da mulher, da esposa, tem que obedecer. Aquilo que fala das finanças, do congregar, de tudo que a Bíblia ensina, nós temos que nos render, submeter à vontade de Deus. No dia do Senhor, conversando com alguns irmãos que trabalham de domingo, e orientando, não proibindo, mas orientando, graças a Deus, Deus já abriu os olhos, que não adianta trabalhar de domingo, não adianta, não tem a bênção de Deus, nós precisamos do descanso físico, nós precisamos da renovação espiritual, nós precisamos disso aqui, ó, que nós estamos praticando hoje, a comunhão dos santos, vamos participar da mesa do Senhor, uma renovação para a semana, segunda até sábado. Agora, trabalhar no domingo, você não está sujeitando a Deus. E assim em todas as áreas da nossa vida. Quando nós submetemos a Deus, nós vencemos a cilada de Satanás, irmão. Senão, não tem como vencer. Não pensa que você vai vencer, você não tem força para isso. E Deus até deixa. Você vê que você tem que submeter ao Senhor a sua vida. Então, submeter a Deus, quem submete a Deus tem o poder de resistir ao diabo. É o que diz o versículo 7, olha, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Primeiro, se submete a Deus, olha o versículo 7. Sujeite a Deus, sujeitai, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. E a terceira coisa, irmão, para vencer a natureza pecaminosa que nós temos ainda, dia a dia, é buscar, irmãos, buscar sempre a comunhão verdadeira e íntima com Deus. Andar com Deus. Nós precisamos disso. Desejar ardentemente a presença de Deus, não só no culto, mas em toda a nossa vida. Todos os lugares. Quando você sai de férias para um passeio, passeia na presença de Deus. Quando você está praticando esporte, no lazer, na presença de Deus. Está trabalhando a comunhão com o Senhor. Então anele, deseje, busque andar na presença de Deus. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser maduro, Abraão, mas anda na minha presença. Elias tinha sempre essa consciência, ele fala para Acabe, sobre o Deus de Israel, cuja presença eu estou. Elias tinha consciência da presença de Deus. Então, buscar sempre, desejar sempre a presença de Deus. Olha o versículo 8. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Devemos dizer como o salmista, ele diz, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Salmo 73, 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Irmão, fala isso para você mesmo, para a tua alma. Quanto a mim, é bom estar sempre junto de Deus. É claro, irmão, temos não estou falando que Deus é onipresente, onisciente, está sempre conosco. Não é isso. Estou falando da comunhão, do relacionamento. Deus está conosco até o canto que nós cantamos aqui, até a hora que a gente falha, né, Manuel? Deus nos ama. É verdade, mas não é isso. Mesmo que você peque, Deus está
tá junto de você, mas não é esse junto de você, não é isso. É diferente, é a comunhão, o relacionamento. Como que eu vou explicar isso? Mas é diferente. Deus está sempre presente na vida do crente. Mas esse andar com Deus, desejar a presença de Deus é diferente. É diferente, irmão. Quando você deseja e quer andar com Deus, você se cuida com os seus pensamentos. Porque os nossos pensamentos são audíveis para Deus. Ele sabe o que nós pensamos. Se você está andando com Deus, mas você pensa, julga, critica e fala, e coisas que você não falaria, né, mas está só no pensamento, você não está andando com Deus. Quando você fala coisas, você não fazendo coisas, você não está andando com Deus. Deus está ali, Deus está vendo tudo, mas não é isso. Andar com Deus é você cuidar, andar no temor do Senhor. Aquela preocupação de não entristecer o Espírito Santo, aquela preocupação de não fazer nada que desagrade ao Senhor. Aquela preocupação de, quando se ama uma pessoa de verdade, se quer agradar aquela pessoa. Então você se cuida para não entristecer, para não magoar, para não fazer nada que desagrade. Então é o andar com Deus, desejar a presença de Deus. Então o caminho para vencer o pecado, as obras da carne, é chegar a Deus, todos os dias. É viver junto. Como João lá no cenáculo, ele colocou a cabeça no peito de Jesus, estava ali, juntinho de Cristo. Todos os apóstolos estavam ali, mas João estava mais achegado ainda do que os demais. Não podemos ter comunhão com Deus, irmãos, essa comunhão de relacionamento, de intimidade, de gozo, de alegria, de prazer. Não podemos ter essa comunhão com Deus, viver no pecado ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como, nós somos crentes verdadeiros, nós pecamos, nós não perdemos a salvação, Deus não vai ficar quilômetros longe de nós, não é nada disso. Mas não tem, Deus não manifesta, irmão. É uma diferença, o manifestar do Senhor, Ele derrama uma alegria, um gozo, um contentamento, uma coisa maravilhosa na nossa vida, no nosso coração, quando está em comunhão com Ele. E se você está vivendo pecado, você que eu digo, você não tem isso. Não tem como você ter uma comunhão deleitosa, agradável, aprazível, que você não quer perder por nada. Se você está em pecado, você não tem isso. Então, por isso que isso faz vencer as obras da carne. Então, não tem como ter comunhão com Deus e ver o pecado ao mesmo tempo. Então, quanto mais nos achegamos a Deus por meio da oração, por meio da adoração, do louvor, mais puro e santo fica o nosso coração. Quanto mais nós achegamos a Deus, quanto mais nós estamos junto de Deus, mais puro a gente fica. Nossos pensamentos, nosso coração, os nossos olhos, irmão, quando nós precisamos dos olhos puros, quando se olha sem ganância, sem maldade, sem cobiça, ter os olhos puros no mundo de hoje, como que nós precisamos disso? Quando nós estamos em comunhão com Deus. Senão nós vamos olhar com um olhar ganancioso, que nem de Ló. Levantou os olhos, viu a campina do Jordão toda bem regada, e é para lá que eu vou, e caiu dentro de Sodoma. E Deus fala para Abraão, levante os olhos, Abraão, olha, vou dar tudo isso aqui para você. E Abraão que deixou ele escolher. Eva, quando viu o fruto, a Bíblia diz que era agradável aos olhos, desejável, e ela sentiu um desejo tão grande e comeu, e foi a miséria da humanidade ali. Então precisamos de olhos puros. Quando se chega num ambiente, muitas vezes os nossos olhos já julgam pela aparência, ou se vê uma pessoa, nossos olhos já julgam a pessoa ali. E você nem conheceu a pessoa, mas foi pelo que se viu, pelo calçado, pelo cabelo, pela roupa. Até numa loja, num restaurante, se julga pela aparência, depois se fala, puxa vida, hein? Eu estava pensando mal nisso aqui, a coisa é bem diferente. Porque seus olhos são mal, a Bíblia diz. Nossos olhos são mal, eles são a lâmpada do nosso corpo. Nossos olhos, tudo que nós vemos, aquilo reflete nas nossas atitudes. Então nós precisamos ter os olhos puros. Então quanto mais nos achegamos a Deus, mais santo fica o nosso coração.
E assim a carnalidade, irmãos. O pecado perde a força, o domínio, o fascínio em nossa vida. O pecado ele tem um fascínio muito grande, viu? Pensa que pecado é coisa ruim, não. Pecado ele nos atrai. E Satanás sabe jogar o laço certinho, cada um de acordo com a sua inclinação, com o seu ponto fraco. Satanás sabe. Às vezes, quando é um homem, ele pode colocar uma mulher bonita para um homem casado, uma secretária, uma mulher ali no trabalho, vai pondo coisas boas. Quando a pessoa é meia apegada ao dinheiro, ele vai fazer você preparar um negócio ilícito. Alguma coisa assim, não muito errada, mas meio sutil para você fazer, entendeu? Ah, todo mundo faz, não tem nada, uma mentirinha, aí você se foi. Ele é esperto. Satanás tem milhares e milhares de anos tentando o povo de Deus. E ele sabe como fazer. Então, irmãos, para a gente não ser seduzido, para não ser dominado, o pecado não ter esse fascínio em nossa vida, porque nós estamos chegados a Deus. Por quê, irmãos? Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. E à direita de Deus, à destra de Deus, delícias perpetuamente. Então, quando você se achega a Deus, você goza dessa delícia, dessa alegria. Quando nós achegamos a Deus. Estou falando que a gente vive longe de Deus, não é isso, mas é diferente, é diferente. Você sabe que é isso. Eu não tenho palavra para descrever, mas é diferente. Quando nós achegamos de coração, queremos estar junto de Deus. Talvez se é uma pessoa da família, uma esposa, um filho, mas é diferente, se ama, fala um bom dia, tal, às vezes almoça junto, é uma coisa. Agora, quando você para desfrutar da companhia daquela pessoa, quando se abre o coração para o marido, para a esposa, para o irmão, é diferente. Quando se tira um tempo de qualidade, não é diferente o relacionamento? É diferente. Você ama seu irmão, seu pai, sua mãe, todo dia ali. Mas quando você para abrir o coração, para contar alguma coisa, para escutar, para ajudar, para orientar, é diferente. Aí começa um relacionamento. É isso que está dizendo, andar com Deus é isso aqui. Outro meio eficaz, irmão, de combater o pecado em nossa vida é encher o nosso coração com a palavra de Deus. Esse para mim é essencial, irmãos. Todos são, mas isso aqui não tem como ter outro sem ser esse. Colossenses 3,16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmão, e nesse contexto de Colossenses 3, quem quiser dar uma olhada lá, que Paulo fala no versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. No versículo 5, que é o mesmo contexto, Paulo exorta os cristãos de Colosso, dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. No versículo 8 do capítulo 3 de Colossenses, ele fala de despojar da ira, da indignação, da maldade e da maledicência. Então, é nesse contexto, no versículo 16, que ele exorta, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você vê a importância. Irmãos, quantos textos da palavra de Deus que fala que os crentes têm pecados horríveis, irmãos. Mas tem que vencer esses pecados. Paulo fala, faz morrer essa natureza maligna, terrena, carnal. Você tem que morrer para essas coisas. Só que é um processo. Nós temos que crescer, irmãos. Nós precisamos crescer. Não podemos ser sempre o mesmo jeito. Os mesmos pecados. As mesmas quedas. Não, nós temos que crescer. Se santificar. Então, temos que buscar os meios. Então, a palavra de Deus. O salmista exclama no Salmo 119, versículo 11. Todos conhecem, guardo no coração a tua palavra, para quê? Para não pecar contra ti. Guardo no coração a tua palavra. Guardar o tesouro, a palavra de Deus, no melhor lugar que nós temos no coração, para o maior propósito da nossa vida, irmão. Não tem um propósito maior da nossa vida que não pecar contra Deus. Ah, se eu pudesse viver sem pecado, coisa que eu mais sonho na vida.
Só de pensar na eternidade que eu não vou pecar mais já me enche de alegria. Como é duro entristecer aquele que fez tudo por nós, como nós vimos na liturgia, vimos nos cânticos. Como é duro, irmãos. O pecado, por menor que seja, é abominável a Deus, irmãos. Por menor que ele seja, Deus abomina. Aquilo fere o Senhor. Como que eu gostaria de não fazer isso? Como de todo o meu coração. Como eu gostaria de não pecar. Mas miserável homem que sou. Como diz o apóstolo Paulo, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas nós temos que lutar. Não podemos entregar. Eu sou um pecador. Todo mundo faz, todo mundo peca, isso é humano. Não, nós não podemos nem pensar nisso. Eu escuto muitos crentes falar, somos humanos, somos de carne e osso. Todo mundo peca, todo mundo faz. Não fala isso. Não é para a gente fazer isso. Deus fala para não fazer. Deus fala para a gente ser santo como Ele é santo. Ser de santo porque eu, vosso Deus, sou santo. Se você peca e não entristece, eu não sei. Não sei como pode. Nós vamos pecar a vida inteira, irmãos. Por isso que nós temos que anelar a volta de Cristo, anelar o céu. Porque nessa terra aqui, a gente fere a pessoa mais bendita, mais maravilhosa de todo o universo, a pessoa mais admirável que existe, Jesus. Ele foi na cruz por causa do nosso pecado. E é Ele que nós, como diz lá em Hebreu, nós pisamos o seu sangue com o nosso pecado. Hebreus capítulo 10, 12. Então o salmista clama, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como que você vai viver uma vida de santidade sem guardar a palavra de Deus no coração? Sem fazer habitar ricamente a palavra de Deus no teu coração? Como que a palavra de Deus pode habitar no meu coração se eu não leio a palavra de Deus, se eu não medito nela, se eu não coloco ela para dentro do meu ser? Irmão, hoje a maioria dos crentes está só com aquela devocional do YouTube, irmão. Isso é bom, e outra hora. Nós precisamos debruçar em cima da palavra de Deus, alimentar nós mesmos. Hoje a devocional de muitos crentes é escutar um hino, escutar um louvor, nem hino não é, um louvor. E eu vi uma mensagem daquelas curtinhas que tem ali na internet e já foi. Como que vai ser a sua vida? Você não tirar um tempo para meditar, para alimentar, para a palavra penetrar em todo o seu ser, para falar contigo, que a Bíblia fala, o Espírito Santo fala dos nossos erros, é um espelho, você está vendo ali que você está fazendo coisa errada. Então você chora, você se arrepende, você vai propósito de mudar, é isso aí, ainda que caia de novo, mas você está tentando. Mas hoje o crente nem sente mais, irmão, o pecado. E no versículo 133 do Salmo 119, o salmista ora, firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Então, no versículo 11 ele fala, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E no versículo 133 ele diz, firma, ele ora, ele pede, firma os meus passos na tua palavra. E não me domine iniquidade alguma. Você vê o valor da palavra para nós vencermos a carnalidade, a tentação. Jesus, na noite que ele foi traído, na oração sacerdotal, ele ora ao Pai a favor dos seus discípulos. Em João 17, ele ora, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como que o nosso Salvador pediu ao Pai para santificar o coração dos discípulos? Pela palavra. Santifica, Pai, na verdade. Depois ele diz, a tua palavra é verdade. Então somos santificados pela palavra. Jesus fala que nós somos lavados diariamente pela palavra. Aquele que já se banhou não precisa mais senão lavar o pé. Quando Pedro queria que lavasse a cabeça, corpo, tudo. Jesus falou, não, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, mas nós temos que lavar o pé todos os dias, todo dia a gente contamina.
Esse lavar o corpo foi na conversão. Da conversão saiu tudo, lavou tudo. Agora, dia a dia é o lavar com a palavra, com a comunhão com Deus, com a confissão do Senhor. A quarta coisa que devemos fazer, irmãos, está no versículo 9 de Tiago 4, é chorar e lamentar os nossos pecados. Se você não faz isso, provavelmente você é um crente, você aceitou Cristo, crê em Cristo, é um crente, mas está longe. Você está longe do Senhor, porque nós temos que chorar os nossos pecados, irmãos. Se a gente entende as Escrituras, se a gente tem comunhão com Deus, nós precisamos chorar os nossos pecados. Olha o que diz o versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, esse converter o riso em pranto é aquela alegria carnal, aquela alegria mundana, irmãos, que muitos crentes, muitos de nós têm. A pessoa está vivendo no pecado, mas está feliz, vou falar feliz, está bem. Aquilo não incomoda, está com a vida errada, mas ele está sorrindo, ele está bem. Como que pode isso? O pecado não atinge mais, ele não enxerga mais. E Tiago manda, a palavra de Deus manda, converter o nosso riso em pranto. Não é alegria no Senhor, não é alegria espiritual, é alegria mundana, alegria carnal. E a vossa alegria em tristeza. Irmão, nós temos uma tendência, irmão, todos nós, de tratar o pecado de forma muito leve, irmãos, muito superficial. Como eu disse, nós somos humanos, somos pecadores, todo mundo peca, todo mundo faz isso. Irmão, falta a gente sentir mais o peso do pecado, a malignidade do pecado, como que Deus odeia o pecado. Mas é difícil, irmãos. A gente vai acostumando, a ver uma vida leve. A gente não tira mais um tempo para se prostrar, para sondar o nosso coração, a nossa mente, os nossos atos, o nosso pensamento. Como que estão meus pensamentos? Como que estão meus sentimentos? Hoje foi falado aqui o amor pelo irmão. Será que eu tenho alguma coisa ainda, alguma coisa secreta ainda que ninguém sabe? Uma coisa lá no recôndito. A gente não fala, mas no recôndito a gente pode ter alguma coisa contra alguém, irmãos. Só Deus conhece, lá no mais profundo do nosso ser. A gente não deixa transparecer, a gente sorri, a gente abraça, mas há alguma coisa ainda ali incomodando. Então nós precisamos desse tempo na presença de Deus, para a gente sentir, meditar no sofrimento de Cristo, que Ele passou lá na cruz, a ira do Pai descarregando sobre Ele, esmagando, moendo. Por causa do que, irmão? À toa. Jesus fez aquilo porque Ele é um super-homem, super-herói? Não, irmãos. É o pecado que está sendo lançado nele. Ele se tornou coisa abominável a Deus. Deus separou. Deus meu, porque me desamparasse, não tinha ter como comunhão. Ele se fez pecado, ele era pecado por nós, se fez pecado por nós. Como que Deus ia ter comunhão com ele? Deus esmagou. Então a gente tem que meditar nessas coisas. Na santidade, se fosse um homem qualquer, mas a santidade de Cristo, imagine com toda aquela santidade a receber toda essa imundícia sobre ele, sobre a sua alma, que é uma alma eterna, por isso que é um sacrifício eterno. Então, irmãos, nós precisamos, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos afligir, lamentar e chorar. Essa é uma convocação, irmãos, uma convocação para um arrependimento sincero e profundo, pelo qual nós choramos, lamentamos os nossos pecados. E Tiago aqui ele está seguindo os profetas, irmão, do Antigo Testamento, igual o profeta, irmãos, convocando o povo ao arrependimento.
Profeta, principalmente, eu só vou ler o profeta Joel. É semelhante ao profeta Joel para nós encerrarmos. Se alguém quiser abrir em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Então Joel faz a mesma convocação para o povo de Deus da sua época. Eu vou resumir um pouco aqui esses dois versículos. Agora mesmo, pois, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Igual Tiago está seguindo os profetas do Antigo Testamento. Rasgai o coração, irmão, não é aquela coisa só de aparência. É fácil nós ser crente de aparência, não fazer coisas exterior. Eu não adultero, eu não traio a minha esposa, mas eu cobiço uma mulher. É coisa do interior, subjetiva. Eu não pratico visivelmente a prática, mas Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Você vê, eu sou avarento no meu coração, eu sou apegado ao dinheiro, ninguém sabe. Eu até sou dizimista, até dou alguma oferta, mas eu sou avarento lá dentro. Eu coloco a confiança no dinheiro. E assim por diante, irmãos. Então rasgar o coração é coisa lá dentro. Os pecados exteriores é fácil de combater. É fácil, o exterior é fácil, o difícil é o interior, é o pensamento. É os nossos olhos, os nossos sentimentos. É a nossa língua. Isso que é mais difícil de combater. Por isso que o profeta Joel fala, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Por quê? Porque quando acontecia eles queriam mostrar sinal de arrependimento, de tristeza, algum pesar, eles rasgavam as vestes. E Deus muitas vezes fala que não adianta isso, entendeu? Não é um conserto exterior, não. É lá dentro, lá na alma, lá no coração, que nós precisamos. Ele fala, porque o Senhor é misericordioso e compassivo, tardio, irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal que ele ia mandar para aquele povo no tempo de Joel. Deus restaurou a terra voltou a dar seus frutos, o rebanho, tudo produziu, porque o povo se arrependeu. Os sacerdotes se reuniram e convocaram o povo ao arrependimento. Então Deus faz tudo isso por nós, irmão, por causa do sangue que seu amado Filho Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Deus, o Pai, pode compadecer-se de nós. Encerrando o versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, Ele vos exaltará. Humilhar-vos, irmãos. Deus não despreza um coração contrito, quebrantado, compungido, diz Davi no Salmo 51, versículo 17. Que Deus não quer sacrifício, senão Davi fala, eu daria. Sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado, contrito, compungido. Esse Deus não despreza. Vamos fazer isso agora, irmãos? Quem puder, vamos ajoelhar.